E num banco, entrou um rapaz, um motoqueiro, tudo, e eu fiquei muito assustada. Achei que eu fosse ser assaltada ali dentro, mas não aconteceu. E comecei a ficar com essa ideia de assalto na cabeça, até que eu desci e aconteceu tudo. Eu não reagi, consegui chegar até a casa dela extremamente nervosa, porque é a segunda vez que isso acontece comigo, a primeira não levaram nada também. Aí cheguei na casa dela, já comecei a cancelar os meus cartões, já conversei com ela e estou ali naquele processo de cancelamento, aí ligam para o celular dela. Aí eu acho que é um rapaz aí da biqueira, não sei, ligou para ela e falou, olha, acabamos de encontrar um celular e tem como chamada do seu número. E aí perguntou quem ela era e tal, parece que o rapaz conhecia o irmão dela. Aí localizaram todas as minhas coisas. E aí me chamaram, vem reconhecer os caras. Eu falei, não vou. Tudo. Aí levaram a minha bolsa até a casa. Eu tinha R$100 ainda na minha carteira, que estava escondido. Inclusive eu tinha que pagar meu pai hoje. Eles não mexeram no dinheiro, eles não mexeram em nada. Amém. E no local, para mim, foi Deus. No local onde guardo o dinheiro, não estava dinheiro, mas estava todas as mensagens de toda semana desse estudo. Então, eu estou impressionada, porque tudo conspirou para dar errado no meu dia hoje. E podia ter acontecido algo pior. Falei, não, eu ia para casa agora, eu estou tremendo até agora, mas falei, não, eu tenho que dividir isso com todo mundo. Aí eu resolvi vir até, por isso que eu me atrasei hoje. Amém. Louvado seja o Senhor, é isso aí. Bom, Deus ele é maravilhoso, Ele sempre nos protege, nos guia. Sempre Deus ele tem um plano, nunca duvide disso. Livro de Juízes, capítulo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, Juízes, capítulo 13. Confesso a você que este é o sermão que eu mais estava ansioso para compartilhá-lo contigo. Este é um dos sermões que eu mais gosto de pregar. Não sei se me identifico com a história, mas é um sermão que eu amo apresentá-lo. É o sermão da vida de Sansão. Livro de Juízes, capítulo 13. O povo de Israel estava já há alguns anos vivendo sobre a opressão dos seus inimigos. Os filisteus estavam dominando o povo de Israel durante 40 anos. O povo de Deus era um povo numa região, num local livre, porém viviam como escravos. Deus precisava de alguém para ser o seu libertador. Deus sempre trabalhou nesta terra utilizando pessoas para cumprir o seu propósito. Deus agora escolhe uma família, vai a um homem chamado Manoá e traz uma mensagem à sua esposa. Um anjo desce do céu, nós entendemos de que este anjo foi Jesus, e apresentou a mensagem à esposa de Manoá. Nesta mensagem, esta mulher que não poderia naturalmente engravidar, o anjo lhe dá uma mensagem dizendo de que o milagre iria acontecer. Não apenas ela daria luz a um filho, como Deus iria utilizar esta criança para cumprir os seus propósitos. Capítulo 13, versículo 5, olha a mensagem de que Deus deu àquela mulher. Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Vamos entender um pouco desta história. Deus escolheu aquela família, Deus escolhe aquela mulher e diz o seguinte: olha, você vai engravidar. A criança que vai nascer de você será uma criança diferente. Será uma criança especial diante do Senhor. Será um menino nazireu, um menino consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele terá uma missão. A sua missão é livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Esta era a missão que Deus havia dado a Sansão. Sansão, sendo nazireu, ele deveria tomar cuidado e não fazer basicamente 3 coisas. Primeiro delas, Sansão nunca poderia tocar, nenhum nazireu poderia tocar em um cadáver. Em hipótese alguma ele deveria tocar em um cadáver. Ponto 2, um nazireu nunca deveria beber uma bebida forte ou vinho, em momento algum de sua vida. Ponto 3, ele nunca deveria cortar o seu cabelo. Era uma demonstração física de que ele tinha um compromisso com Deus. Sansão sabia muito bem disso. E Sansão, já desde o seu nascimento, a sua mãe fez questão de mostrar a Sansão e ensinar a Sansão qual era a sua missão. Sansão,
Você foi escolhido por Deus para livrar esta nação do poder dos filisteus. Sansão poderia ter qualquer sonho, Sansão poderia fazer qualquer coisa, mas ele nunca poderia se esquecer de sua missão, porque a sua missão lhe dava uma identidade, a sua missão lhe dizia quem ele era. Ele poderia estudar, ele poderia namorar, ele poderia casar, ele poderia ter amigos, fazer o que for. Ele só não poderia se esquecer de sua missão, livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A educação de Sansão, Ellen White apresenta de que foi uma coisa espetacular, fantástica. Sansão cresceu, e com o passar do tempo, Sansão foi ficando um rapaz muito forte. E se você continuar a leitura bíblica, a partir do versículo 25, diz o seguinte, capítulo 13, versículo 25, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, quer dizer, passou a usá-lo, desde Manedã, entre Zorá e Estaol. Quer dizer de que o Espírito de Deus possuía Sansão, o Espírito de Deus estava com Sansão, em todos os lugares que ele ia. E o ministério de Sansão começou, algo maravilhoso, algo fantástico. Deus fizera a sua vontade na vida deste homem. Com o passar do tempo, Sansão foi crescendo. E conforme ele foi crescendo, ele foi enfrentando alguns desafios, algumas tentações. Quanto mais você cresce, mais tentações você enfrenta. Eu lidero um pequeno grupo lá na minha igreja, um pequeno grupo da terceira idade, são só velhinhos. Eu sou mais novo, evidentemente, mas depois de mim, o mais novo vai ter uns 60 anos de idade. O mais velho tem 87. E um dia desses eu perguntei se eles tinham tentação. Eu falei, me diz uma coisa, vocês ainda têm tentação? Com 60 anos vocês passam por dificuldade espiritual? E eu fiquei admirado em ver quantas tentações que eles passavam. 87 anos, ainda com tantas tentações. E na minha mente só os jovens que eram tentados. Na minha mente só os jovens que tinham dificuldades. É claro, a tentação deles não são as mesmas que a nossa. São outras, mas têm a mesma intensidade. São as mesmas dificuldades, o mesmo poder. Sansão foi crescendo. Conforme crescia, as dificuldades vinham vindo. Se você continuar a leitura a partir do capítulo 14, você vai ver agora a história de um outro Sansão. Versículo 1. Desceu Sansão a Timná. Timná era uma cidade filisteia. E vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, versículo 2, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Tomai-a-me, pois, esta por esposa. Aqui começa o problema. As primeiras palavras que a Bíblia menciona da vida de Sansão é: vi uma mulher. Através destas palavras, você já começa a perceber o caráter de quem era Sansão. Vi uma mulher, e justamente entre as filisteias. Então ele foi a Timná, viu essa mulher, subiu, falou para o seu pai e disse: pai, vi uma mulher fantástica. E o pai: filho, que mulher linda, é um avião, é um espetáculo. O pai de Sansão: nossa, disse que bacana. E onde ela mora em Timná. Em Timná? Mas Timná é uma cidade filisteia. O pai começa a conversar e o pai diz: Sansão, você sabe que você, como um servo de Deus, você não deveria se casar com uma mulher como esta. Se você continuar a leitura, você vê que Sansão ele foi muito ignorante com o seu pai. E ele diz o seguinte para o seu pai: pai, eu olhei para esta mulher, eu gostei desta mulher, e é esta mulher que eu vou ter. E ponto final. O pai tenta argumentar, mas Sansão estava irredutível. Eu olhei para esta mulher, é desta mulher que eu gostei, e é esta mulher que eu vou ter. Aqui entra a primeira aplicação desta história bíblica. Sempre ouça os seus pais. Nem sempre os nossos pais vão acertar em tudo aquilo que nos falam. Os pais não vão acertar 100%. Mas uma coisa eu garanto: tudo que os nossos pais nos falarem é para o nosso próprio bem. Ouça sempre o conselho dos seus pais, porque vale a pena. Quanto mais quando se trata em termos de relacionamento. Amigos, é batata. Quando um pai diz para você não se envolver com uma pessoa, não se envolva. É como se ele jogasse uma maldição, eu não sei como, mas diz para não se envolver. Se você se envolve, você quebra a cara. E o pior de tudo é que você tem que ouvir depois: eu não te falei, eu não te disse, eu não te avisei.